Om Shanti. Om Shanti. Tão bonito quando coletivamente nos sentamos por 1 hora em silêncio. É possível fazer isso sozinhos, em solitude, mas quando fazemos coletivamente, juntos, mantendo a meta de não ficarmos apenas externamente em silêncio, mas termos a meta interna de acumularmos poder, amor, paz, pureza. Temos de acumular todos esses poderes e ao sentarmos e acumularmos esses poderes, ao usarmos do coração, a palavra Baba, que é a chave para os tesouros ilimitados. Temos falado sobre sermos livres de escravidão, em longo prazo, tendo uma vida de bênçãos, permanecermos Nyara e Piara por longo tempo, como uma flor de lótus. E ao olharmos para a vida de Brahma Baba, é algo de tanta felicidade quando eu tenho de ouvir como ele fazia. Eu penso em Brahma Baba e aquilo se torna tão claro, tão certo. Baba diz: eu também olho para o estágio completo dos filhos. Então isso também é uma grande ajuda. O amor de Baba, o drishti de Baba, olhando para nós, para o nosso estágio karmatita completo. Se vocês prestarem atenção no tempo que existe, Baba diz que agora não existe mais longo tempo, por quê? Não temos muito tempo, mas nesse tempo que temos, obtermos esse estágio de sermos karmatita, livre de escravidões, ou seja, Nyara e Piara. Existem, portanto, 6 estágios que podemos olhar para a vida de Brahma Baba. Eu vou lhes dar alguns exemplos. Quando eu olho para Brahma Baba, se ele pode fazer, ele fez, ele conseguiu, nós somos também seus filhos. E também conseguiremos, ele nos ajudará a fazer aquilo. Chegar ao nosso estágio karmatita, um estágio livre de todas as escravidões. E então, ao sabermos que as escravidões estão acertadas, seja do passado ou do que resta nos sanskaras e natureza, o primeiro estágio mais importante é o que chamamos de... Vocês estão familiarizados com a palavra achal? Há um templo em Abu, quando vamos lá, eles chamam de Achalgar. É um forte, é inabalável. E então, com Brahma Baba, Achal é que ele era inabalável. Mas é mais emocionalmente inabalável. Eu estava lá. Quando penso em Mama, o corpo dela não estava bem, e aí ela deixou o corpo. Mama era companheira.
Mama estava cuidando do sustento de toda a Yagya, e ela era bastante jovem, 45, 47, e ela deixou o corpo. Eu sei que até ela estava lá, o corpo estava lá por algumas horas. Brahma Baba continuou mandando mensagens pelas mensageiros de transe. Não é possível, não é possível. Porque muito do sustento da Yagya dependia de Mama. A operação do dia a dia, o sustento do dia a dia, os cuidados de todos os filhos Brahmes diários. Mas, imediatamente, em alguns dias, ele se tornou muito forte. E Baba disse: agora eu sou sua grande mãe, Big Mother. Baba é nossa mãe, porque somos a prole nascida da boca de Brahma. Existem duas coisas, não só para ele, mas muitos de nós, a maioria de nós era muito conectada à Mama, muito conectados. A gente ia à Mama para receber instruções, entendimento. Íamos com tanta frequência à Mama. Então, Baba sabia que nossos intelectos seria puxado para a Mama, mesmo que ela deixasse quando deixou o corpo, e ele queria que nosso intelecto ainda assim ficasse conectado com Baba, de modo que continuássemos a tomar poder e ainda permanecermos instrumentos para o sustento da Yagya. Então, Baba disse: Brahma é sua grande mãe. A gente disse Mata Pita, Mama e Baba para Shiv Baba, mas nosso intelecto começou a ficar completamente conectado a Brahma Baba, então. E aí havia Didiman Mohini. Baba a tornou o instrumento principal para nos dar sustento. E Didi sempre, sempre nos dava muito amor. E ontem, alguém deu uma resposta muito boa. Que gostamos de receber correções dos sêniores. Eu estava dizendo, a correção dos sêniores traz bênçãos, porque elas têm intenções puras de ajudá-los, de melhorarem, de ajudá-los a reivindicar um status elevado, de se tornarem bons instrumentos. Portanto, tudo o que elas dizem é para ajudar a alma. Então, eu sorri quando eu recebi esse feedback. Eles estavam falando na aula sobre essa questão. O que você gosta de como a correção chega a você? Então, Didi Manmohini era uma delas. Ela falava muito abertamente. E essas palavras, você não pode falar isso. Cada passo eu me lembro tantas coisas, porque eu era muito jovem. E Didi, o modo como ela nos dizia, mesmo que ela estivesse séria, a gente sabia internamente, ela dizia, você é minha amiga, eu quero te dizer isso. Então, mais tarde, você vai perceber mais tarde, você vai realizar mais tarde, mas eu gostaria de falar isso agora. Então, a gente gostava disso. O que eu estou dizendo é Achal. A segunda coisa é a dor. A dor é quase como Achal, mas mais no nível físico. Achal é muito profundo internamente.
minhas emoções, sentimentos que não sejam abalados. E a dor também é uma questão de não ser abalado, mas de uma forma física. Então, tenho pensado, olhado para a situação do mundo, pensando quando houve a partição do país. Foi muito ruim no sentido de derramamento de sangue dos muçulmanos e as mulheres, os filhos, as crianças, tudo muito destruído. E Baba, com 300 irmãos e irmãs no Paquistão, em Karachi, definitivamente lá havia a maioria de muçulmanos e Baba não teve qualquer pensamento. Ele falou para todas as irmãs e irmãos: fiquem conscientes da alma, lembrem-se de Baba, façam tapácia e ninguém conseguirá prejudicá-los, machucá-los. E realmente isso aconteceu. Nunca aconteceu de ocorrer nenhuma agressão. Nunca tivemos de enfrentar nenhuma agressão, nenhuma falta de comida. Então pensem, para todos nós, cada um de nós, Achal emocionalmente estável, a dor não no sentido de o que acontecerá, estaremos seguros ou não. A dor, Baba também dá esse exemplo de farol e casa de força. Hoje, quando estávamos fazendo silêncio, eu me lembrei de como Brahma Baba também. Havia situações muito sérias. Baba entrava em silêncio profundo. E ele era como um farol para todos nós. E também uma casa de força. Ele dava poder e orientações para o que faríamos e deveríamos fazer. O terceiro, então, Achala, dor, e o terceiro, sem escravidões, ou seja, livres de obstáculos. Nirvegna. Mas sempre haverá obstáculos externamente. Mas se aquilo não afeta nossa mente, nossa lembrança de Baba, isso significa que os obstáculos não estão me afetando internamente. Não surgem dúvidas, nem medo, nem preocupação. Os obstáculos na minha jornada de lembrança, os externos, eles vêm, mas internamente não deveria ter nenhum obstáculo. Eu deveria continuar de forma muito natural, suave, na lembrança de Babi. Você realmente não tem de se preocupar, de ficar pensativo, mas muito amorosamente ficar na lembrança de Baba. Então, esse é o estágio livre de obstáculos. Depois disso, há o estágio livre vical, ou seja, nenhum pensamento negativo. Pensamento negativo basicamente serão pensamentos de dúvida. Com Brahma Baba nós vimos tantos que queriam ir embora porque não conseguiam levar a vida depois da partição. Mas Baba não teve nenhum pensamento.
o estágio de Baba, então, estava segurando, contendo a águia. Tudo que estava acontecendo lá do externo, Baba estava em tal estágio que a fé dele era tão consistente, forte. Por causa daquilo, todos os irmãos e irmãs estavam seguros e sabemos que houve um momento em que não havia comida. Mas eles iam para a floresta, comiam algumas frutas, mas eles nunca viram Baba se preocupar. Então, todos eles voltavam sorrindo e falavam: Baba, a gente está satisfeito, satisfeito. Então, o próprio Baba permaneceu livre de qualquer pensamento negativo. O que acontecerá se não há comida por muito tempo? Mas Baba sabia que Shiv Baba está conosco. Ele está dando algum teste e nós passaremos. Isso vai acontecer. Daddy Janki diz que houve um momento que não conseguiam fazer tole, mas quando as pessoas vinham, a gente tinha que dar alguma coisa. Então, ela fazia 2 chapates para ela e 2 extras. E de cada chapate ela cortava em 4. E naquele momento, o vegetal mais barato era batata. Então, ela fazia a batata, aí colocava um pedacinho de batata naquele 1/4 de chapate e dava às pessoas que vinham, sejam filhos mais velhos de Baba ou crianças. Quando ela veio a Londres, eles faziam toles em abundância. Então acontece na jornada da lembrança e também na Yagya, os obstáculos, eles vêm. Mas, uma vez que eles não nos toquem, somos como flores de lótus. Então, naturalmente, com sua tapácia, ganhamos mais poder com a tapácia. Então, é chamado Nirvikal. Então, sem pensamentos negativos. Nirbandhan é o outro, livre de escravidão, Nirbandhan. Tudo o que acontecer na família, nesta família limitada e grande, o intelecto de Baba nunca foi puxado por nada. 23, 24 deles queriam ir embora. Baba não apenas disse tchau para eles de forma doce, mas ele falou: filhos, vocês podem levar o que quiserem. Então, uma forma tão boa de se despedir. E eles disseram: Baba, a gente quer sair, quer ganhar dinheiro. O Baba disse: ok. Então, livre de escravidão, nenhum puxão do intelecto nessas situações. E o 6º, livre de qualquer ação negativa. Quando há pressões, as pessoas começam a fazer coisas erradas. Eles perdem a fé na verdade, na honestidade, em relacionamentos amorosos. Então começam a fazer ações que são chamadas de vikarma. Sob pressão das circunstâncias. Eu fiz isso errado por causa dessa circunstância. Mas Brahma Baba
ele ficava tão dentro de seus princípios. E por causa disso, todos os filhos de Baba na Yagya jamais usaram qualquer modo errado quando houve dificuldades. Nunca. Eu me lembro quando as idades vieram à casa do meu avô, eu tinha 11 anos. Eles pareciam tão contentes, tão limpos, tão reais. Não sequer sabíamos que eles não tinham nada. A fé deles era tão boa, os rostos deles eram... E eles foram visitar, né? E a gente era puxado por aquela realeza, pureza, etc. Então, naturalmente, dizer o que podemos fazer, como podemos ajudar, o que podemos ajudar. Eles nunca pediram por nada, os filhos de Baba. Jamais pediram nada. Será que a gente pode receber algum dinheiro para comida? Então, sob todas as circunstâncias adversas, todos os desafios, ninguém jamais fez nada errado que não fosse real. Então, eles mantinham aquele júbilo, aquele autorrespeito, e, claro, eles sabiam que Baba ajudaria. Baba ajudaria. Essa era a fé deles, Baba vai ajudar. Então, podemos verificar essas 6 qualidades dentro de nós, que são qualidades que mostram que somos karmatit, livres de escravidão. Vamos ver se alguém te abala ou você pensa em, vou deixar esse princípio ou fazer alguma coisa que não está correta. É por isso que quando Baba se tornou avyakta angélico, ele disse 3 palavras. Incorpóreo, ou seja, nossa prática principal, livre de escravidão, para se nos tornarmos livres de escravidão é sermos incorpóreos. O segundo, sem vícios, Nirakar, depois Nirvikar. Nirvikar, sem vícios. E o terceiro, sem ego, Nirankari. Então, como? Olhando para a vida de Brahma Baba, como ele se tornou karmatit, livre de escravidão, ou seja, Nyari Pyara. Ele conseguiu esse estágio completo de ser incorpóreo, que é o nosso estágio eterno, sem vício, nosso estágio original da idade de ouro, e sem ego na idade da confluência. Incorpóreo, sem vícios e sem ego. Essas foram as 3 palavras que Baba falou e nos inspiraram. E agora temos de continuar a praticar esses 3 estágios de sermos incorpóreos, que é nosso estágio eterno, sem vícios e sem ego. Sinto como o Shiv Baba criou este exemplo de Brahma Baba. Eu posso imediatamente dizer, Baba fez isso. Baba conseguiu lidar com isso, mesmo em época de crise. Porque nós também sabemos o que está acontecendo no mundo, com esse vírus, situação econômica, declínio de valores. Não podemos sequer pensar o que vai acontecer e não precisamos pensar, porque mesmo
quando a Yagya passou por tantos estágios, mas fomos capazes de manter nossos valores, manter nossa fé e continuar a sustentar a Yagya, continuar a permanecermos inabaláveis, estáveis e, baseado nisso, sustentarmos a Yagya até o fim, até o estágio final da Yagya, porque muitas almas têm de ser servidas. Baba diz, agora criem esse estágio. Eu sei que todos nós temos isso, mas 100%. Vamos então culminar a tarefa de Baba e chegar o nosso estágio completo, Karmatita. Então, reflitam sobre esses pontos e definitivamente temos de aumentar a prática e nos tornaremos perfeitos e completos. Om Shanti.